Hoje analisaremos um caso dos anos 1930, primeira vez que abordamos esse tema aqui. Nós vamos para Cuba. A República de Cuba é um arquipélago no Caribe, perto da costa dos Estados Unidos e do México, composto por uma grande ilha que se estende por 1.250 quilômetros, incluindo a Ilha da Juventude e mais de 400 cais e ilhotas menores. Durante séculos, Cuba teve papel crucial por sua localização estratégica e foi o primeiro local onde Cristóvão Colombo chegou à América. Logo depois, a Espanha assumiu o controle da ilha. Após as conquistas espanholas na América Latina, os metais preciosos extraídos eram então levados para Cuba para armazenamento até serem transportados para a Espanha. Apesar de a Espanha ter perdido o controle sobre muitos países latino-americanos, durante os séculos XIX e XX, ela continuou governando Cuba, que foi o último território controlado pelos espanhóis nas Américas. A luta de Cuba pela independência da Espanha foi marcada por anos de resistência e conflitos decisivos. A Guerra dos 10 Anos, 1868 a 1878, teve rebeldes cubanos enfrentando as forças coloniais espanholas e chamou a atenção internacional. Apesar de não trazer independência total, a guerra abriu caminho para novas agitações. Em 1898, houve uma explosão no navio United States Ship Maine no porto de Havana, e isso motivou a intervenção dos Estados Unidos e a derrota da Espanha. O Tratado de Paris então concedeu a tão desejada independência de Cuba. A transição para a autogovernança em Cuba, de 1902 a 1958, foi marcada por desafios e transformações na era pós-independência. Mesmo após a independência formal, as emendas Platt, de 1901, deram aos Estados Unidos influência sobre Cuba, que enfrentava corrupção política, dependência do açúcar e grandes desigualdades sociais. Esses problemas causaram descontentamento e agitação na população. Durante esse período, Célia Margarita Mena veio ao mundo, nascida em uma família humilde em uma pequena vila situada na província de Guantánamo, localizada na ponta mais oriental de Cuba. Essa província é conhecida pela base militar dos Estados Unidos, criada em 1903. Além da importância militar, a província tem um charme natural impressionante. Sua paisagem é adornada por campos férteis, que cultivam culturas como cana-de-açúcar, tabaco e cacau, todas prosperando sob o clima quente e acolhedor. Enquanto crescia, Célia não teve os privilégios de uma educação formal. No entanto, ela era bonita e tinha o que descreveram como dentes perfeitos. Ela tinha um dom nato para a dança que a destacava dos colegas. À medida que se tornou uma jovem mulher, ela sentiu a necessidade de deixar sua casa e, com grandes aspirações, seguiu para Havana, a capital de Cuba, com seu charme à beira-mar, arquitetura grandiosa e edifícios como o imponente Teatro, o Paseo del Prado, a Plaza Vieja e a Plaza de la Catedral. Era muito diferente da pequena vila onde ela havia crescido. Havana não oferecia só oportunidades, mas também muitos desafios para uma jovem mulher nos anos 1930. Célia tinha pouca educação, o que dificultava conseguir emprego estável, mas foi engenhosa e encontrou um nicho na maquiagem Max Factor, usando suas habilidades para garantir um sustento modesto. Após se estabelecer na cidade, Célia se matriculou na Academia de Dança Galatea, onde sonhava conhecer um jovem bonito. Foi ali, tendo a música e a dança como pano de fundo, que ela conheceu René Hidalgo. René era a própria respeitabilidade. Ele vinha de uma linhagem marcada pela honra e dignidade. Alto e de cabelos claros, sua aparência atraente refletia uma família que tinha grandes expectativas. Seu pai o enviou para os Estados Unidos para estudar inglês, um passo prático para elevar suas perspectivas futuras. Ao retornar à sua terra natal, ele garantiu uma vaga nos venerados corredores da Faculdade de Medicina de Havana. Com entusiasmo inabalável, ele traçou um caminho rumo à carreira de médico, navegando pelas complexidades da teoria e do treinamento prático. As exigências rigorosas da faculdade de medicina e as longas horas de estudo eram estressantes, então um amigo sugeriu que ele fosse aos salões de dança da Galatea para relaxar. Lá, ele se sentiu atraído por Célia Mena, uma jovem bela cujo charme o magnetizava, tornando-se uma obsessão incontrolável. Isso dominava seus pensamentos e prejudicava seus objetivos acadêmicos.
Eles começaram a sair juntos, mas René não conseguia tirar a bela jovem da cabeça e queria estar com ela o máximo possível. Sua obsessão prejudicou seus estudos e ele enfrentou uma decisão difícil. Eventualmente, contra toda a razão, ele escolheu abrir mão do sonho de se tornar médico para ficar com a mulher que havia conquistado seu coração. Ele sabia que precisava de um emprego e conseguiu trabalho na polícia cubana. Assim, com Célia, alugaram um quarto no último andar de um prédio na Rua Monte, 969, área pobre, nos arredores da cidade, conhecida pelo trabalho noturno de prostitutas. No começo, as coisas iam bem para o casal, mas com o passar do tempo, a convivência revelou as realidades mundanas da vida. O relacionamento deles passou a sofrer com ciúmes e conflitos no pequeno quarto fechado. A beleza de Célia atraía Amara, e René, por ser possessivo, era muito ciumento. Ela também nunca saía sem passar sua maquiagem da Max Factor. Ela disse a René que precisava usá-la, pois mostrava aos clientes como o produto era bom. Mas ele acreditava que ela fazia isso para atrair a atenção dos homens. Os vizinhos ouviam eles gritando um com o outro e depois fofocavam sobre as discussões acaloradas que tinham acabado de escutar. Eles supunham que isso era apenas um reflexo das pressões que as dificuldades financeiras podem impor a um relacionamento, especialmente com René e Célia sendo tão jovens. Célia não sabia escrever, por isso René trocava cartas com a família dela em Guantánamo. Ele escrevia para eles com frequência, sempre oferecendo palavras de tranquilidade sobre a vida da filha deles em Havana. O casal continuava brigando e as coisas não melhoravam. Célia ainda saía maquiada tentando ficar bem e René seguia muito ciumento com a atenção masculina que ela recebia. Em 8 de março de 1939, um operário trabalhava em um sistema de esgoto na esquina da 7ª Avenida, em Mariano, Havana. Para seu choque, ele se deparou com uma descoberta perturbadora, uma perna cuidadosamente embrulhada colocada dentro de um saco de tecido. Sem perder tempo, ele correu para a rua para encontrar um policial. Logo, uma multidão de curiosos e espectadores se reuniu no local, criando uma atmosfera sombria e de choque. À medida que tomavam conhecimento da descoberta perturbadora, os policiais chegaram, isolaram a área com uma barreira e passaram a examinar de perto o membro decepado. Eles fizeram nova busca no esgoto antes de levar o saco e o conteúdo ao necrotério. O tempo todo, imaginando se outros restos mortais da mesma vítima seriam encontrados. A notícia se espalha rapidamente, tornando-se o principal assunto de conversa, não só em Havana, mas em toda a ilha. A descoberta da perna de uma jovem chamou a atenção de todos através das transmissões de rádio e foi destaque tanto nos jornais locais quanto nos nacionais. A polícia iniciou uma investigação sobre pessoas desaparecidas em Havana. O público também ficou profundamente envolvido na solução do caso e aguardava ansiosamente por novos desdobramentos. Todas as noites reuniam-se ao redor dos rádios, curiosos para saber se novos restos eram encontrados ou trazidos pelas ondas nas praias próximas. Vários dias depois, mais partes do corpo que haviam sido cuidadosamente embrulhadas em tecido foram encontradas. Desta vez, no distrito de Dismero, em Guanabacoa, todas foram levadas ao necrotério. A investigação era liderada por Israel Castellanos, diretor de identificação forense. Ele observou que os membros haviam sido cortados com precisão, possivelmente por um bisturi de cirurgião ou uma faca de açougueiro, e acreditava que a pessoa que cometeu esse crime horrível tinha algum conhecimento médico. Os médicos conseguiram montar quase todo o corpo, mas a cabeça ainda estava desaparecida. A teoria de que o autor possuía algum conhecimento médico sugeria uma intenção perturbadora por trás do desmembramento meticuloso. O ato hediondo não apenas ocultava o crime, mas também mascarava a identidade da vítima. A polícia especulou se isso poderia ser obra de um serial killer, deixando uma marca distintiva ao embrulhar os membros decepados em sacos de tecido. De repente, o povo de Havana e toda Cuba ficou animado e aliviado quando o rádio noturno informou que encontraram a cabeça da vítima. Em uma casa na rua Dificultá, no bairro de Batabanó, a cabeça desaparecida foi encontrada inesperadamente no fundo de uma latrina.
Um grupo de jovens recebeu a nada invejável tarefa de limpar a fossa quando se deparou com um objeto cuidadosamente embrulhado. Ao investigarem mais, perceberam que era uma cabeça humana. Após a descoberta macabra, o incidente voltou a dominar as manchetes e se tornou o foco de discussões em toda a ilha. Imagens detalhadas do crânio logo apareceram nos jornais. A localização das partes restantes do corpo foi crucial para reconstruir a identidade da vítima desconhecida. Com o corpo completo, os detetives acharam mais fácil determinar idade e raça. A população diversa de Cuba, formada por pessoas de todo o mundo, tornou a identificação ainda mais complexa. Uma família que morava perto da latrina disse à polícia que acreditava ser o corpo de Célia Margarita Mena. Eles sabiam que ela namorava René Hidalgo. Disseram que o casal frequentava o local e passava muito tempo lá. A polícia precisava ter certeza, então publicou um raio-x dos dentes nos jornais. Um dentista reconheceu os dentes e disse que pertenciam a uma de suas pacientes. O dentista, então, apresentou suas evidências à equipe forense em Havana, que era liderada pelo Dr. Jorge Castroveri e pelo Dr. Carlos Crina. Essa revelação confirmou a identificação da jovem como Célia Margarita Mena, namorada de René Hidalgo. A polícia entrevistou vizinhos do suspeito que puderam lançar mais luz sobre o relacionamento entre René e Célia. Entre eles estava Ana Margarita, amiga próxima de Célia. Ela fez um retrato vívido. De acordo com Ana, Célia era uma grande paqueradora, uma mulher que adorava a atenção e se exibia com muita confiança. Ela estava sempre impecavelmente apresentada, com o cabelo estilizado de forma moderna e a maquiagem aplicada perfeitamente. Ana afirmou que Célia era obcecada pela Max Factor. Ela disse aos policiais que, apesar de ser leal a René, o relacionamento tinha frequentes desentendimentos por causa do comportamento provocante de Célia e acreditava que René já se arrependia de ter deixado a medicina por ela. Outro vizinho relatou que René voltou ao apartamento e não encontrou Célia. Mais tarde, ele a encontrou conversando com outro vizinho, uma cena que alimentou sua fúria. O que se seguiu foi uma confrontação tumultuada, marcada por discussões acaloradas, embora em outras ocasiões elas já ocorressem com frequência. Quando Célia pedia dinheiro a René para comprar mais cosméticos, o dono de uma loja de ferragens revelou um detalhe arrepiante, contando à polícia que René Hidalgo havia comprado papel manteiga e um saco de lona em sua loja de ferragens Garcia del Rio, um negócio localizado bem em frente ao prédio onde René e Célia moravam. Moradores do quarteirão estavam ansiosos para revelar detalhes da vida de Célia e compartilharam percepções com a polícia e a imprensa. Uma pessoa confirmou que Célia era de fato analfabeta e que, durante seu tempo em Havana, nunca havia adquirido a habilidade de ler ou escrever. Foi René quem assumiu a responsabilidade de escrever para a família dela em seu nome. Com essas revelações, um perfil sinistro começou a se formar aos olhos tanto das autoridades quanto da mídia. René Hidalgo, antes visto como um jovem exemplar e promissor, agora se via retratado como um assassino a sangue frio que, tomado pela fúria, tirou a vida de sua namorada inocente. René foi preso em fevereiro de 1940 e detido. Após ser confrontado com todas as evidências apresentadas a ele, René confessou ter causado a morte de Célia Margarita Mena, embora afirme que tudo não passou de um trágico acidente. Ele disse que, em 2 de março de 1939, após uma discussão acalorada, seu ciúme crescente em relação a ela chegou ao limite. Os sacrifícios que ele fez por ela, como abandonar sua carreira médica promissora, começaram a pesar em sua mente. A situação de moradia em um quarto sujo no último andar de um cortiço decadente havia ampliado suas frustrações. Impulsionado pela raiva, ele descontou nela, agredindo-a em um acesso de fúria. O impacto a fez cair, sua cabeça colidiu com o chão de concreto, o que fraturou a base de seu crânio. Ele disse que tentou reanimá-la, mas isso se mostrou inútil, e ele acreditou que Célia estava morta. Ele acrescentou que o cortiço onde moravam estava cheio de pessoas indo e vindo, tornando impossível para ele mover o corpo sem ser notado. Em vez disso, ele optou por uma solução sombria e decidiu se livrar dela em etapas. Ele a colocou na banheira e fez um corte profundo no joelho dela usando uma lâmina de barbear.
A reação dela o assustou. Ela acordou e começou a reclamar. Chocado, com medo e em pânico, ele a golpeou novamente e dessa vez ela morreu. A polícia não acreditou na história dele. Com o detector de mentiras recém-chegado ao país, René foi o primeiro em Cuba a passar por esse novo método de interrogatório. Apesar de ter sido interrogado 38 vezes, os testes não apresentaram resultado conclusivo. Apesar de suas alegações iniciais de que a tragédia foi um acidente, as evidências mostravam o oposto. Ele foi levado a julgamento e, em um processo legal longo e meticuloso, acabou sendo considerado culpado e condenado a 28 anos de prisão que cumpriria na Ilha de Pinos. Enquanto esteve lá, René tornou-se um preso exemplar. Marcado por sua inteligência extraordinária e comportamento pacífico, René assumiu papéis de liderança e instrução entre seus companheiros de prisão, e durante seu encarceramento chegou até a se casar. Sua esposa era uma jovem de Pina del Rio, e juntos eles tiveram 2 filhos. Mesmo assim, a vida na prisão afetou sua aparência, causando deterioração visível. Sua aparência antes jovial foi substituída pelos efeitos da culpa e da passagem dos anos, deixando para trás um semblante envelhecido que refletia o peso que ele carregava por seu terrível crime. O rumo de René mudou quando recebeu perdão e foi libertado após 13 anos. Ele retornou a Havana para morar com a esposa e filhos. Alguns anos depois, ocorreu a Revolução Cubana, e em 1º de janeiro de 1959, o movimento 26 de julho conseguiu derrubar o ditador Fulgêncio Batista e estabeleceu um governo liderado por Fidel Castro. A revolução foi um marco na história recente de Cuba. Com o tempo, René conseguiu trabalho como zelador na estação de ônibus de Santiago de Las Vegas, e à medida que o tempo passava, menos pessoas se lembravam dele. Mesmo assim, ele ficou quieto e retraído e não se envolvia muito em conversas com os colegas. Depois disso, ele assumiu um cargo em uma funerária. Nesse momento, os jovens funcionários não faziam ideia de quem ele era e muitos nasceram anos depois do crime ter sido cometido. Dizem que seu passado o assombrava e às vezes ele gritava: "Eu não a matei". René Hidalgo faleceu em 1992.